Prótese não é vitalícia, né? Prótese é um corpo estranho, né? Então eu falo assim, quando você coloca um corpo estranho, o organismo reage à presença dele. Seja um caco de vidro, uma ferpazinha, você sempre sente aquele nódulo, né? E às vezes ela não quer falar que fez. E hoje a cicatriz fica escondida. Aí, ou seja, aí você vê, aí eu pego e falo, mas nada, nem plástica, nem nada. Aí ela, não, eu já fiz. Aí eu falo, sabia. Eu já tive uma paciente idosa, né, você até falou essa questão de namorados mais jovens, às vezes começa essa cobrança e ela estava realmente com uma preocupação, com vergonha da vulva. Os vídeos de pornografia, eles trouxeram a visualização de outra vulva. E na pornografia a gente tem as mulheres jovens, né? Não é até a forma de praticar o sexo, ela é deturpada, né? Isso a gente tenta corrigir também na pauta para outro assunto. Por mais que a cirurgia plástica tenha ganhado uma visibilidade grande por causa das redes sociais, a gente sabe que é uma área que ainda tem muitos tabus, que vão desde a vergonha em abordar questões íntimas até o impacto que o envelhecimento tem nessas escolhas. A nossa conversa hoje é com a Darli Saúde Costa, que é cirurgiã plástica. Seja bem-vinda, Darli. Obrigada, Laís. Obrigada, meninas. Manu, minha amiga de muitos anos, a Mônica. Muito feliz de estar aqui com vocês. Achei super legal essa ideia do programa de vocês. Eu acho que falar sobre saúde, medicina de uma forma honesta, né, de uma forma clara. Acho que as redes sociais estão carentes disso, né? Muito legal o programa, espero poder contribuir, né? Assisti o primeiro episódio, achei ótimo. Aliás, quem não assistiu, vale a pena voltar lá e assistir o primeiro episódio, que foi muito bom. É um prazer te receber, Darli. Eu que agradeço. Sim, é uma honra, né? A melhor cirurgiã plástica do planeta. Eu quero então abrir essa nossa conversa de hoje com um assunto bem delicado. A gente sabe que hoje as redes sociais distorceram um pouco a nossa imagem, né, com filtros. E eu queria saber se você acha que hoje existe uma busca equivocada por cirurgia plástica para tentar se adaptar a esse meio, a essas intervenções. Na verdade, a busca pela cirurgia plástica aumentou por todos, né? Hoje é mais fácil, é mais acessível. Então, isso é bom. Para mim, como profissional, isso é ótimo. Mas a busca por cirurgias inalcançáveis aumentou também, e isso passou a ser um problema, né? Como você disse, a questão das redes sociais, exposição demais, fotos manipuladas, a gente vê muita propaganda falsa, né? Às vezes, até quando a gente conversa com os cirurgiões mais velhos, colegas, a gente percebe que às vezes o paciente chega querendo uma coisa pra gente que a gente fala, mas não é bem assim, eles acham que a gente que não sabe, né? A gente está desatualizado. E não é. Então, é bem complicado isso. Eu costumo tentar resolver isso explicando para o paciente da seguinte maneira. Eu falo que o paciente traz para a gente uma matéria-prima, que eu vou trabalhar em cima daquela matéria-prima, né? E cada um de um jeito. Então, eu vou ter peles diferentes, peso diferente, exposição solar ou não, se já teve filhos ou não, variação de peso que influencia muito, e o resultado vai ser diferente. Né? Então não adianta olhar uma pessoa que está lá postando foto linda, maravilhosa, malhadíssima todo dia, eu quero fazer uma plástica e ficar igual aquilo ali. Não adianta, né? A barriga vai ficar toda desenhada, não vai. Né? Eu costumo falar, gente, o que faz o braço fica bonito, né? Malhada, atividade física, então faz toda a diferença. Mas a gente vai levando, realmente é difícil contornar às vezes alguns casos, mas o correto eu acho é sentar, conversar, explicar, né? Não gastar tempo ali na explicação para a gente ter um resultado legal. Você acaba tendo hoje que gastar mais tempo para poder fazer essa abordagem. Alinhar né? as expectativas, Sim. né, da paciente. Gente, como foi bom ter trazido a Darli, olha como que ela já mostra pra gente a importância de um profissional sério da gente escolher. Só com essa né? introdução. Só com essa introdução, porque a gente sabe, como a Laís falou, tem essa busca incansável, às vezes por algo inatingível, e infelizmente a gente vê nossos pacientes chegam às vezes com resultados que não era de se esperar que eles teriam, mas faltou um profissional como a Darli para às vezes trazer a pessoa para a realidade. Não é possível conseguir esse resultado, mas nós temos outras opções. A gente vê que realmente a diferença de um profissional assim
da área médica vir dando pra gente essas explicações. Isso vai, você já vê, essa conversa vai ser extremamente produtiva. Então eu queria aproveitar falando isso mesmo, né, que a Laís já falou, ou seja, hoje a gente vê que a gente se compara inclusive demais, né? Então eu acho que hoje a mulher, de forma geral, ela acaba adoecendo em busca dessa imagem perfeita, a rede social tem coisa boa, mas eu acho que ela tem adoecido as pessoas. E aí, Darly, como que acontece assim? Como que você consegue fazer essa abordagem, por exemplo, quando além dessa vontade de mudar, seja pela autoestima ou o que for, a paciente vem com problemas como a depressão. Você vê que aquela vontade de fazer a plástica, ela tem também raiz ou é uma fuga por outros problemas ali relacionados à autoimagem mesmo. Essa autoexpectativa, né, que eu comentei com vocês, mas o paciente, hoje na verdade o que a gente mais tem é pacientes tomando remédio para depressão, antidepressivo, ansiedade, isso é muito comum. Mas o paciente controlado, né, tudo bem, para essa vida agitada do dia a dia isso é super comum. Mas o paciente na fase aguda é um perigo ser operado, né? O paciente, a cirurgia é um procedimento, não é só aquilo ali que eu vou fazer, eu preciso da participação do paciente, né? Eu brinco e falo que não é um salão de beleza, que a gente vai lá e sai lindo. Não, eu vou operar, eu vou cortar, vai sangrar, vai inchar, né? E preciso de um equilíbrio emocional para passar por isso, né? Vai doer, né? Então o paciente tem que ver aquela mudança aos poucos. Tem um prazo até o resultado, exatamente, né? Então tem que ter um equilíbrio emocional. Então quando eu vejo o paciente tá essa ansiedade muito grande, o quadro depressivo, ele acha que vai chegar lá, que vai fazer cirurgia plástica, vai resolver os problemas, e a gente vê muito, infelizmente, paciente que separou, às vezes perdeu um ente querido, e até tem muito que a gente chega e fala assim, eu perdi o ano passado, mas agora eu quero me cuidar, eu quero fazer uma cirurgia plástica, eu quero mudar e tudo. Você tem que ir com cuidado e ver se o momento é aquele mesmo. Isso, né? É um ponto de atenção importante que a gente tem que ter, até antes da paciente chegar no consultório para vocês, porque na fase, por exemplo, da menopausa, é muito comum a gente ter crises conjugais, né, por causa das alterações do período. E eu tento sempre conversar com as pacientes e entender se aquela vontade de operar, porque fazer cirurgia plástica é uma decisão pessoal, mas a gente pode criar um ambiente que a paciente se sinta segura, que ela consiga ficar mais à vontade, para que a gente perceba se a vontade é relacionada a ela ou ao outro. Para agradar né? o outro, né? Se tornar mais jovem para o marido. Gente, isso é uma busca incessante, né? Sabe que eu percebo muito isso sentido. nessa coisa do processo de envelhecimento, né? Tanto que eu não gosto desse termo anti-aging. Porque, com certeza, todo mundo tem que estar em paz com a própria idade, mas essa busca melhor, de não envelhecer, que seria a tradução, né? Ela é muito ilusória, porque nós estamos aí caminhando no processo de envelhecimento. Então, quando eu converso com meus pacientes, apoio, né, naqueles casos que realmente merecem, vale a pena, querem fazer uma cirurgia, eu procuro trabalhar bem isso. Qual que é o seu objetivo com essa cirurgia? Né? Ficar melhor com a sua imagem, se sentir bem, ter a sua melhor versão, ou é uma busca por uma jovialidade que a gente sabe que, na verdade, ela não vem pela estética, ela vai vir internamente. Às vezes ela vai tampar Nesse um buraco preparo, ali, como a Laís estava falando, o momento, o quadro psicológico é como uma doença como outra qualquer. Eu não vou operar um paciente com uma crise hipertensiva, com diabetes descontrolado, e muito menos com uma depressão grave, uma fase aguda. A gente tem que preparar o paciente como um todo, né? Para chegar o momento certo e correr tudo bem. Mas olha só que loucura, né? Eu fico vendo, porque a gente hoje está vendo isso, seja na rede social com artistas, que de repente parece que a pessoa ela perdeu a noção da própria autoimagem, porque as pessoas vão fazendo cada vez mais preenchimento, cada vez mais coisa. Você olha e fala, gente, não é possível que ela não está enxergando isso. E aí eu falo, Darly, como deve ser difícil para você, porque um profissional sério hoje tem uma concorrência absurda de profissionais que vão pegar esse paciente e vão fazer o que ele quer, porque é dinheiro. Então, principalmente essa parte de preenchimentos, a pessoa ela vai distorcendo a imagem, ela vai fazendo preenchimento, sendo que às vezes se ele procurar um bom cirurgião, ele vai indicar para ele às vezes, vai entender o que ele quer e vai indicar um procedimento que vai dar um resultado muito melhor e hoje ainda mais com todo o respaldo, com pouco risco, você concorda? Exatamente.
esse mercado de não médicos aí, né, vem atrapalhando muito a gente, né? Imagina. Causando resultados muito estranhos, né? A gente dizer assim, mais simples. E que atrapalha pra gente, porque acaba fazendo uma propaganda ruim, como se fossem os plásticos fazendo, e não é bem assim, né? E esse preenchimento, o que a gente mais vê, eu acho que é o grande vilão de tudo, é o preenchimento do rosto, né? O nosso processo de envelhecimento é isso, né? Queda, né? E perda de gordura, né? E querem repor essa gordura a qualquer custo, a qualquer preço, eu não posso ter uma ruguinha, eu quero ficar com a bochecha, e está realmente perdendo o noção. O equilíbrio, E aí, é que eu falei no início, a gente tem que saber controlar, saber indicar, né? O que é o belo realmente ou o que é esticado, e para não parecer ruga, mas deformando a pessoa. Darli, mas eu até queria saber a sua opinião, porque eu percebo às vezes no consultório, dessa faixa etária já mais idosa, alguns com dificuldade de aceitar esse processo, enxergando a cirurgia plástica como quase que uma boia ali salva-vidas. Como que você vê isso lá no seu consultório? Olha, Mônica, eu acho hoje que o processo de envelhecimento tem uma procura muito grande, óbvio, né? Mas assim, o processo de envelhecimento tem sido mais valorizado como um todo, sim, sabe? É muito comum os pacientes chegarem para mim, e, inclusive na hora que eu estou fazendo aquela anamnese, a gente pergunta tomando, eles estão tomando um monte de vitaminas, já estive que o meu nutrólogo está passando isso, minha geriatra está passando aquilo, então eu acho que eles estão realmente preocupando mais com o envelhecimento como um todo. A plástica é o que aparece, né? E tem que combinar com o espírito, com o nosso dia a dia hoje, né? Que está muito mais ativa na faixa etária lá dos 60 ou 70, mas eles estão realmente. E não só nos mais velhos, eu acho que pessoas mais jovens já estão procurando. Não sei se vocês se recordam disso, eu sempre ouvi assim, vou marcar um geriatra. Nossa, era estranho, era um tabu. Geriatra é médico de velho. É isso, verdade. Né? E hoje não, hoje as pessoas procuram geriatra até mais cedo para se programar e vão no geriatra, nutrólogo, porque dizem que na faixa etária mais velha tem uma falta de uma determinada vitamina, eu preciso disso, fazer atividade física, né? Eu acho que melhorou sim, eu acho muito bom, que aí a gente vê o resultado como um todo, né? Isso, talvez seja até o segredo para a cirurgia bem-sucedida, mais bonita, né? com certeza. A beleza vai vir por dentro, por fora e pela vitalidade, tem que preparar principalmente. A pessoa. Como é interessante que você falou, às vezes a paciente ela vem buscando várias especialidades e isso talvez faça a paciente alcançar o equilíbrio que a gente está falando, de não exagerar num ponto ou em outro, justamente buscando ajuda em vários pontos. Então, ela consegue melhorar a vida dela, pensando em qualidade de vida, bem-estar, autoestima, usando várias especialidades. A cirurgia plástica, a ginecologia, a nutrição, o educador físico. Então, a gente tem como fazer a paciente ela ficar mais completa, sem exagerar em um ponto ou outro, né? Sim, e a gente acaba fazendo muito isso na clínica, né? Nas nossas discussões, que a gente tem lá na clínica esse hábito de discutir o caso dos pacientes e tentar ter essa visão integral, onde que um ou outro pode contribuir. Legal. E mesmo porque tem muitas vezes o paciente, igual a gente vê no caso das mulheres mais velhas, tem algumas que inicialmente às vezes não estão bem, igual a gente está falando de tentar fazer essa abordagem para que a pessoa, né, se sinta melhor, e às vezes elas até têm mania de falar, tipo assim, não, se for pela estética, não. Comigo tem muito isso em relação à varize, por exemplo. Né? Aí eu pego e falo, não, mas isso aqui não é só estética, é porque você, na verdade, está envelhecendo e isso vai piorar. Lá na frente, isso vai ser um problema. E isso com a cirurgia plástica também. Hoje eu tenho, por exemplo, o lipedema, está na moda, né? Então a gente tem visto, às vezes, um diagnóstico excessivo e a paciente hoje ela já começa a querer fazer o procedimento com medo de ter. Isso é uma coisa que depois a gente pode até discutir, porque é um assunto que abrange, envolve a minha área também. Mas acontece também da pessoa chegar lá querendo fazer uma coisa, assim, prevenindo, tipo assim, eu já quero fazer para não chegar a ficar igual minha mãe, sim, ficar igual minha avó. É exatamente essa frase que é utilizada, Lu. Né? Eu quero porque a minha família toda é assim, já está envelhecendo, todo mundo tem a pálpebra caída, eu quero fazer antes que fique. Antes que e fique. A gente não opera uma coisa que não existe, né? Vou esperar cair para depois operar. Não é bem assim, não é prevenção, como o caso dos nutrólogos, do geriatra, ali da cirurgia plástica a gente geralmente corrige, né? A gente faz algumas alterações também, como uma rinoplastia, uma otoplastia, mas no caso do envelhecimento em si, eu tenho que esperar envelhecer para tratar. E como que é interessante, né? Você, às vezes, eu como cirurgiã também, a gente contraindicar um procedimento, às vezes traz muito mais segurança para o paciente, que aquela abordagem ela é o melhor do que quando a gente propõe fazer tudo que o paciente quer.
Quando a gente pensa na saúde, na segurança e na longevidade desse paciente, a gente não pode, a gente precisa ter a segurança de falar o não para o paciente e ele claramente, quando você conversa de forma explícita, ele percebe, ele acolhe aquilo como o melhor mesmo. Porque muitas vezes ele já passou em outros colegas, né? Sim. E aí, às vezes, ele quer ver mais uma opinião. E aí, aquilo que até você falou para mim uma vez, e é verdade, às vezes eu viro para o paciente e falo, deixa eu te falar, eu ganho para fazer isso. Então, se eu estou realmente falando para você que não é o ideal, você põe na balança. Aí, realmente, assim, é uma escolha sua, mas eu não acho que é o momento. Isso deve ser difícil, né? Não, mas é a mesma frase. É um procedimento geralmente particular, né? Para a gente vale a pena financeiramente. Mas eu quero bem-estar geral, eu quero também dormir tranquila, Seu nome, que eu fiz o melhor. Não, eu quero que você saia daqui satisfeita. Você vai me indicar porque você ficou feliz. Exato. E não fazendo É muito importante que a paciente enxergue no cuidador uma pessoa que está querendo o bem dela, né? Isso mesmo. Porque a gente faz medicina por isso. Sim. Claro que é o nosso trabalho, mas não pode ser nunca a prioridade, né? Isso é a medicina centrada na pessoa, né, gente? Que a gente não pode deixar de fazer nunca. Desde ajudá-la aí na escolha de qual seria o melhor procedimento, do momento, né? E das possibilidades de resultado. Isso aí, a gente tem que focar neles quando a gente trouxer as nossas decisões. Uma parte grande a gente é que entende, né? Então a gente que tem que estar lá para Isso. balizar lá e definir, ajudar a definir. Então, Darli, você sabe que aqui nós somos 3 médicas em diferentes fases da vida. Laís lá para a década dos seus 30, eu nos meus 40 e poucos, a Maria Luísa nos seus 50 e alguma coisa. Então, a gente tem também um quadro agora que se chama Tô na Fase, que é quase um desabafo. E eu vou começar abrindo esse quadro hoje com o meu Tô na Fase, né? Nos meus 44, eu estou exatamente na fase aí que você também já mencionou, onde eu começo a vislumbrar que o meu processo de envelhecimento da pele, né? De fora para dentro está começando. Eu já olho no espelho e já não me vejo como antigamente. Então, eu realmente acho que já começo a pensar, gosto de alguns procedimentos mais leves, mas tenho medo de fazer, tenho muito medo da distorção da imagem. Eu que sou geriatra, né, vejo coisas que eu não gosto e já começo a deslumbrar a possibilidade até de no futuro pensar numa cirurgia plástica. Então, eu estou aí tentando manter uma aparência que me agrade, mas sem exageros, né? E pensando aí para o futuro, o que será que pode ser que eu vou querer fazer? Mônica, você está exatamente nessa fase. Eu acho que da parte de envelhecimento é ir com calma, né? Está começando a precisar alguma coisa, como você falou aí, já gosta de alguns pequenos procedimentos, uma toxina, né? Já dá para manter. Mas o que a gente recebe mais na faixa dos 40 anos não é nem tanto preocupação com o rosto, com o envelhecimento, né? Os 40 anos são espetaculares, né? Sem dúvida aqui. Aqui, né? Um botoxinho ajuda, né, gente? Mas elas são as cirurgias corporais, geralmente são mais comuns, né? São mulheres que já tiveram filhos, né? Que já encerraram, né? Essa parte. Os filhos às vezes já cresceram, então procuram mais uma mamoplastia, uma abdominoplastia. Então, essa fase é uma faixa de idade que os pacientes estão ótimos, geralmente, de saúde, né? Então, já é mais essa procura. Entendi. Você, se não fez, provavelmente é porque cuidou muito bem, né? A gestação também, às vezes até a pessoa se cuida, mas, como eu disse no início, é individual, cada um, né? Então, tem gente que passa muito bem 2, 3 gestações, tem gente com uma gestação já precisaria, às vezes, de uma plástica, né? De mama, abdômen, né? Mas é mais nessa do 40. Essa sua fala puxa bem a fase que eu tô, né? Assim, aos 30 anos, planejando gravidez daqui a um tempo, quando eu penso em intervenções estéticas, né? Procedimentos, cirurgia, eu sempre penso analisando o futuro. Eu tenho a sensação que a gravidez seria um marco, assim, de talvez depois da gravidez eu precise de alguma coisa. Então, e eu queria saber, assim, se isso é comum da paciente, às vezes, postergar alguma intervenção que ela queria fazer na jovialidade, e ela pensa, não, vou esperar a gravidez, tem medo de perder a cirurgia? Tem sim, né? E aí entra aquilo que a gente falou sobre o conhecimento da gente, a gente ponderar ali, porque tem muita gente que chega, às vezes teve uma gestação e você tem uma, né? Já não, tem uma filha, nunca né? engravidei. Uhum. Então, às vezes a pessoa já tem uma primeira gestação, já tem alguma alteração corporal e quer corrigir.
E às vezes chega lá, eu já estou conversando com o pessoal e eu pergunto, você não vai ter mais filho, não? Eu tenho isso nessa faixa etária aí, eu tenho que ficar atenta e perguntar, porque às vezes as pessoas, não, tem, mas daqui a 2 anos. Ah, mas 2 anos é muito pouco, né? Você vai preparar, depois você tem que acompanhar uma cicatriz e tal, então é muito pouco. Quando a pessoa fala assim, ah, não, aqui é 4, 5 anos, eu vou esperar, aí... eu acho que dá tempo, que depende também daquela alteração, talvez está incomodando demais, né? Está incomodando a parte física, a parte sexual, e vale a pena fazer de qualquer maneira. Mas a gente sempre tem que ter esse cuidado. Inclusive a cirurgia pode mudar, né? Então às vezes eu tenho uma paciente lá que naquele momento vai fazer tem uma pele boa ainda, né? Vai fazer uma lipoaspiração, depois de uma gestação ela já vai precisar, por causa de um excesso de pele, fazer uma abdominoplastia. Vai mudar. Então tem essa questão, então ela vai perder a cirurgia, ela vai perder, mas ela vai ter que refazer, né? Alguma coisa que refazer. Mas e no caso de mama, por exemplo, que as meninas hoje todas não esperam, né, ter filho e querem pôr, nem precisando, mas querem aumentar o volume, tudo bem. Mas e aí, qual que é a sua indicação? Lu, a faixa etária de busca por cirurgia plástica também reduziu bastante, né? Eu sou um pouco conservadora, então eu tento segurar um pouco, mas eu já tive pacientes que a mãe levou a filha para colocar uma prótese aos 17 anos de idade. Eu achei muito cedo, mas ela já era uma paciente minha antiga e eu preferi cuidar dela depois de ter conversado bastante, porque senão ela ia fazer, ia procurar outro profissional, não adiantava. Então mantive lá, eu acho muito jovem, né? Ela é muito jovem, então assim, e a procura não só por prótese de mama, como lipoaspiração, né? Então acho que procedimentos são muito assim, não seja agressivo, mas são procedimentos que na faixa etária aí dos 20, né, gente? 20, a gente sabe que atividade física e alimentação resolve muita coisa. É claro, a não ser no caso de assimetria de mama, problema e tudo mais. Exatamente. Né? Mas, por exemplo, você colocar a prótese, eu vou falar porque às vezes, né, tem muita gente que assiste, às vezes não sabe. Em relação à amamentação, atrapalha, já que a gente está falando dessa fase da Laís, por exemplo, e as meninas às vezes até querem, porque tem o outro lado também, da pessoa às vezes até precisar, mas falar, não, mas e depois, será que vai atrapalhar a amamentação? Como é que vai ser, né? Fala aí, que eu também tenho essa dúvida. Colocar a prótese não atrapalha a amamentação, tá? Na hora que a gente coloca a prótese, a gente levanta a mama como um todo e a prótese vai por baixo. Porém, nem sempre é só feita a colocação da prótese. A gente faz, se tiver que fazer uma mastopexia, mamoplastia redutor, essas atrapalham a amamentação, sim. A gente entra dentro da estrutura da mama e vai atrapalhar a saída do leite, né? Agora, tem, como você disse, tem alguns casos que não tem como evitar. A gente recebe meninas de 14, 15 anos, às vezes com mamas gigantes, assimétricas. A gente tem uma questão que é a mama tuberosa, né? A Laís deve ver, a mama tuberosa é muito feinha, né, tadinha? Então, essas meninas chegam com as areolas, meninas de lindas, maravilhosas, com uma mama, a estrutura completamente alterada, né? Então, tem que operar. Não tem jeito, né? São meninas assim, geralmente com perfil retraído, elas são tímidas, às vezes esconde até dos pais. Então, isso é indicação de cirurgia plástica em jovem. Claro. Né? Ergonômica, é às diferente. vezes, né? O peso da mama na coluna. Exato, hipertrofia. E tem muito. Eu já operei uma menina de 14 anos de idade. Imagina. É muito jovem, mas a mãe dela levou a menina, até brincava com ela, que ela era pequenininha, jogava vôlei e com as mamas gigantes. A gente teve que operar, né? Não dá esperar o quê? Sim. Né? A gente tem uma fase que a gente espera, porque o desenvolvimento da menina, a mama ainda pode, inclusive, crescer um pouco, né? Mas tem casos e casos que a gente tem que acompanhar e definir o que fazer, né? Eu acho que com o jovem a gente tem que tomar bastante cuidado mesmo, porque é uma fase que ele está amadurecendo, que ele está se autoconhecendo e se autoaceitando, né? Vive muitos dilemas. Eu, por exemplo, na minha adolescência já quis fazer rinoplastia, operar nariz, já ponderei silicone, mas à medida que a gente vai amadurecendo e conhecendo mais o corpo, a gente vai aprendendo a aceitar, a gente aprende a gostar. Por exemplo, hoje eu acho que se eu tivesse colocado prótese, eu ia estar insatisfeita, porque a gente vai aprendendo a gostar da forma como a gente é. Então, eu acho que ponderar isso para o jovem é importante. Né? A gente muda de ideia com o tempo, né? Entrando na fase da Malu, vou tomar a frente e falar dela, porque na nossa faixa etária, né, que nós somos mais ou menos contemporâneos,
a gente retira muita prótese. Sim, né? olha. Você falou a questão de colocar, a gente começa a retirar com 50, com 60 anos, não porque deu problema, mas mudou a visão. Eu não quero mais, me troca e tira a prótese. Olha só, Qual que é a sua fase, pois é, Malu? aproveitando isso, é exatamente isso. Hoje eu tô, nossa, minha fase está mais complicada, né? Porque eu até assim acho que eu procurei me cuidar, né? A gente até já falou sobre isso. Eu tenho um legado assim, né, de esporte, de gostar muito disso e tal, e automaticamente isso envolve o autocuidado como um todo. Então assim, eu venho fazendo assim laser, um pouco de estímulo de colágeno, porque eu sempre tive esse suco nasogeniano muito forte, e aí entra aquela história familiar, que eu via todas as minhas tias com aquela bochecha, eu falava, caramba, eu olho para ela e me vejo, eu falo, nossa, eu vou ficar daquele jeito. Aí eu tentei correr, né, para a gente ter mais informação e fazer algumas coisas que pudessem adiar um pouco isso. Mas hoje eu realmente já estou naquele dilema da coragem. Aí vem aquela, poxa, não, deixa eu tentar seguir um padrão assim de menos exigência, de mais aceitação, que a gente sabe que também é muita coisa assim do brasileiro, né, gente? Existe essa questão social, cultural, que existe isso. Você vê às vezes mulheres assim europeias lindas, que aceitam ali a velhice, estão bem, às vezes estão jovens ali e tal, a gente viaja e vê, mas não correm atrás dessa mudança em busca da estética. Mas a gente vive no Brasil, aqui a cobrança pela jovialidade existe, e eu não vou falar que isso também começa a me incomodar. Então eu tô naquela, poxa, já tá na hora, eu olho no espelho hoje, já sinto que o rosto não condiz com a idade funcional, que a Mônica falou. Eu tô bem e tal, eu olho e falo, caramba, nossa, e se eu fizer isso aqui e tal? Então eu tô nessa fase. Rapidinho eu vou chegar lá. Ô Lu, e é o exame que a gente faz da face do paciente, baseado muito nisso, né? Eu chego com o paciente na frente do espelho e pergunto, o que está te incomodando? Né? É que ele vai falar que às vezes a gente olha para o paciente, eu vejo, não, ele vai ficar bom com aquele procedimento, ele chega para mim e reclama outra coisa completamente diferente. Olha. Então tem que tratar o que está incomodando o paciente, né? Lógico. Na ginecologia a gente faz muito isso. Eu no consultório tenho um espelho que a paciente segura na mão, na posição ginecológica, e eu sempre pergunto para ela o que te incomoda. Porque às vezes as intervenções que a gente faz são julgamentos, né? E se você não examina e a paciente não aponta, na parte íntima tem muito isso, Mais né? ainda, Porque né? é tudo muito pequeno, tudo muito... A paciente confunde, né? O que é grande lábio, o que é pequeno lábio. Então, quando a paciente aponta, visualiza, ela tem um resultado muito melhor, né? Pois é. E aí, nesse momento que eu mostro o paciente, ela me fala, né? E aí a gente vai indicar se está na hora de fazer um preenchimento, uma coisinha mais leve, mas nós estamos, né, na fase dos 50, Não tem que jeito. ainda é um pouco cedo, mas assim, a gente opera mais cirurgia de face dos 55 para frente. Tô aí. Então já chegando, estou né? aí, chegou o momento. E aí? E aí a gente vai escolher se vale a pena fazer o preenchimento, uma coisa menor, né, um estimulador, ou fazer a cirurgia. Às vezes a cirurgia é o procedimento mais ideal para o paciente naquele momento, né? Tem muita gente que tem medo, como você disse, da cirurgia. Mas né? eu acho que muito Cirurgia medo bem do feita. resultado, Mas do a cirurgia- excesso. Hoje não é assim mais, não é? Você tem que saber escolher profissional, né, Lu? Né? A gente Você já tem, conhece né? uma ótima Pois Heloísa. é. Fazer os excessos, né, os exageros, a gente tem que contornar. A gente, como cirurgiões plásticos, né, cirurgiãs, as amigas, assim, a gente conversa muito e, igual você disse, a gente vê coisas que eu não quero, né? Eu quero fazer com aquele colega ali, eu não Isso quero é o que fazer a gente com mais vê outro. hoje, né? Com certeza. O que eu não quero. A gente poder realmente ter, né, esse senso aí, ver. Mas você acha, e hoje também melhorou muito, não é? Essa questão da cirurgia. Vou falar do meu caso, então, facial e tal. Primeiro que eu tenho visto cada vez mais no consultório, isso é incrível, gente, como essa questão da idade mesmo funcional. Pacientes que chegam lá e eu olho e falo, caramba, tá jovem, atuante, e às vezes ela não quer falar que fez. E hoje a cicatriz fica escondida. Aí, ou seja, aí você vê, aí eu pego e falo, mas nada, nem plástica, nem nada. Aí ela, não, eu já fiz. Aí eu falo, sabia. Você vê que Então, a cirurgia a faz diferença, né? naturalidade. Vale a pena. E aí eu acho o máximo. E isso eu tô vendo cada vez mais. Em função disso, da gente estar vivendo muito, envelhecendo bem, se sentindo bem. Então, as mulheres, elas estão buscando isso e realmente assim, poxa, você ganha 10 anos numa cirurgia dessa bem verdade. feita. Ô, Lu, mas eles escondem da gente também. Às vezes eu pergunto se já fez o procedimento de face. Não.
Acha que a gente não vai ver a cicatriz, né? Na hora que a gente bate o olho, mas a gente está mais acostumado, na hora que a gente bate o olho, né? Geralmente cicatriz de boa qualidade, né? Que são ótimas, mas a gente vê, pô, mas você já fez alguma coisa? Não, já tinha até esquecido. Esconder da gente até vai, né? Mas do cirurgião plástico... Mas olha pra você ver, aí eu acho que vem a questão também do preconceito. Sim. Aí que a gente falou, verdade. você né, não quer falar que tá na menopausa, você não quer falar que fez plástica. Gente, por quê? Isso tem E que aí mudar. quem sofre é quem tá do lado, que realmente não fez, né? E que Isso. fala, como é que ela não Cria fez essa e tá tão bem? expectativa de tá tão bem. Né? Então a gente tem que se libertar de Com algumas certeza. coisas, né? Ser claro, aí, né? ser claro, e Por que quem não tem essa fazer? vontade, Porque, quem né? fez. Exatamente. A gente está aqui desabafando, contando o que cada uma passa, mas eu quero saber de você também, Darli. Que fase que você está? Não, eu sou contemporânea da Lu, né? Não, mas espera aí, Já estou- olha o seu rosto. Ser cirurgiã plástica e não precisar de plástica é uma grande vantagem, né? Eu não estou escondendo minha cicatriz de você, tá? Não, eu ainda estou fazendo aquelas pequenas coisas, que é a manutenção do colágeno, né? Mas vai caminhar para a cirurgia, né? Não tem jeito. Eu acho que a gente se cuida, uma hora vai acabar querendo fazer a cirurgia, né? Eu vou procurar, lógico, um colega que eu confio, para fazer um resultado legal, mas eu vou ver, talvez eu até faça antes de você. Né? Mas e me conta, mas você já fez alguma coisa assim? De face, eu já fiz a blefaroplastia, que é a cirurgia de pálpebra. De pálpebra. Já fiz. E já tem muito tempo. Eu fiz na idade da Mônica. Eu estava em torno dos 44 anos. É mesmo que a gente esqueceu da pálpebra. A pálpebra acaba tendo indicação, às vezes, nem verdade, só eu tenho várias estética, amigas que mas funcionam. funcional. E é Exatamente. muito comum. A cedo. cirurgia de pálpebra é muito legal, porque você faz, às vezes dá uma melhora muito grande e não transforma em nada, Sabe né? que eu vejo muito paciente idoso e às vezes até homens que a gente sabe que apesar de já estar mudando esse perfil, né, homens buscando mais essa coisa estética, ainda são mais resistentes. E às vezes eu abordo com eles por esse lado assim da melhora funcional mesmo, da visão, exato. de tudo, e como que eles relatam que foi bom depois. E Tem de um quebra, resultado eles ótimo. têm uma melhora estética. Exato. Eu já atendi um paciente que ele chegou para mim e falou, não, estou precisando, eu vou operar porque minha esposa quer, já está nos seus 70, 80 anos. Eu cheguei, deixa eu te examinar. Eu olhando, já vi que estava com pálpebra enorme, né? Pele enorme. Cheguei na frente da janela, a cirurgia vai fazer isso aqui. Ele, uai, mas eu estou enxergando. Então não é só estética, né? É funcional. É muito funcional. A pálpebra os pacientes relatam melhoras de campo visual, melhora da visão, assim, parece que tira um pouco o peso. Que realmente bacana, melhora, né? Legal. Darli, a gente assim tem mais um quadro aqui, que é o Ninguém Fala Sobre Isso. Então a gente vai rodar aqui e aí você comenta. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Henrique e eu gostaria de saber mais sobre a cirurgia de ginecomastia, que é um assunto que quase ninguém fala. Eu fiz essa cirurgia, fui muito bem sucedido e ela foi muito importante para mim. E muitas vezes, amigos homens meus só ficam sabendo da existência da cirurgia através de mim. Então gostaria que vocês explicassem mais sobre a cirurgia de ginecomastia. Obrigado. Ai, que legal. Que legal, Bom, né, agradeço, Luiz? Luiz. Que bom. Luiz foi meu paciente. Obrigada, Luiz, pela sua participação. Mas é o seguinte, a ginecomastia, só para contextualizar o que é, né? É o aumento de volume das mamas nos homens, né? E a causa mais comum são alterações hormonais, tem algumas drogas também que pessoas fazem uso, que podem desenvolver, mas o mais comum mesmo, que a gente percebe a procura maior para o tratamento, é na faixa da adolescente, as alterações hormonais. O paciente, não sei se a Mônica já viu, aos 60 também, né? Costuma ter um aumento de volume da mama. Mas a ginecomastia provoca esse aumento e leva esses pacientes a querer esconder aquilo o tempo todo, né? Como a gente falou das mamas tuberosas, para os homens acontece isso muito com a ginecomastia. Eles, às vezes, frequentam vestiário juntos, na escola, no futebol, uma coisa assim, e o tempo todo de camisa. E eu vejo muito eles chegando no consultório reclamando isso. A autoestima, né? Exatamente. Depois até né, ansiedade, depressão. Aí a gente por tem causa tratamento disso. cirúrgico para isso, mas como o Luiz falou, realmente parece que não é muito divulgado isso. Exatamente, talvez o preconceito de novo, né? Sim. De não falar sobre isso. Há pouco tempo eu recebi um jovem também, 19, 20 anos, falando exatamente a mesma coisa. Eu li sobre isso, ouvi falar que isso tem solução. Então, tipo assim, descobriu. Gente, olha. Né? Super legal. E eu queria ver, eu falei, não, muito tranquilo. E o caso dele era mais simples, porque a gente tem tamanhos, né, da ginecomastia,
intensidades que precisa, às vezes, uma cirurgia mais rápida, às vezes uma lipoaspiração, outras que crescem tanto que a gente faz quase que uma mamoplastia neles, né? Removendo tudo com pele. Então, eles procuram e realmente a mudança de perfil também é grande, porque depois o jeito de se vestir muda, vai frequentar a academia muito mais feliz. Piscina, né? Mas aí no caso de idosos, Darli, que você recebe pacientes idosos, porque a gente vê, né, com a mudança hormonal, alguns que desenvolvem essa ginecomastia, vale a pena fazer cirurgia ainda nessa faixa etária? Mônica, eu já fiz alguns casos, sim, né? A procura parece ser um pouco menor, né? Mas vale a pena. Se é uma questão estética, aquele paciente se incomoda, vale a pena, né? É um tecido já mais envelhecido, uma pele já mais fraca, né? Às vezes a gente precisa remover um pouco mais de pele, mas às vezes o procedimento um pouco mais simples dá para melhorar também. Ainda tem bom resultado. Agora vamos lá, que tem outro vídeo com outra dúvida para nós. Oi, gente, meu nome é Júlia e recentemente eu li sobre uma cirurgia que chama ninfoplastia, mas eu não sei do que se trata. Por que ninguém falou sobre isso? Vocês podem me ajudar? Ninfoplastia é um assunto realmente tabu, porque a gente está falando do corpo, da parte mais íntima da mulher. E só para vocês entenderem, a ninfoplastia é uma cirurgia que a gente faz nos pequenos lábios, na vulva da mulher, para reduzir, às vezes, a hipertrofia, o crescimento, né, o tamanho exagerado que incomoda essa paciente. Uma coisa interessante, né, e importantíssima da gente falar é que a ninfoplastia, muitas vezes a indicação dela é funcional. A gente tem meninas jovens, até claro que a gente costuma operar mais na vida adulta, mas já precisei operar meninas muito jovens porque não conseguem pôr uma roupa de academia, porque aperta, andar de bicicleta, porque fica uma... Biquíni, né? Biquíni, exatamente. Então, é um procedimento que agrega muito no cuidado da mulher. Eu achei interessante a maneira que você falou de pegar o espelho, né, e mostrar. E aí eu queria até ver a sua experiência. Deve ter pessoas que acham que a vulva está alterada, quer operar, e você chega lá e é normal. Você já chegou e mostrou para o paciente isso, imaginando que precisava de operar? Quase e na hora que olha no espelho está tudo normal? Hoje, com rede social, com essa exposição que a gente tem, e a gente vê isso às vezes em rede social, sim, uma padronização, né? Uma busca por um perfil ali igual. Muito vídeo pornô que expôs a parte íntima da mulher. Eu já ia até perguntar, quem que fica vendo assim? Não, mas os vídeos de pornografia, os vídeos de pornografia, eles trouxeram a visualização de outra vulva. E na pornografia a gente tem as mulheres jovens, né? Não é até a forma de praticar o sexo, ela é deturpada, né? Isso a gente tenta corrigir também na pauta para outro assunto. Mas quando a gente mostra, a paciente fala que tem incômodo, primeira coisa que eu falo, na maioria das vezes, é que aquilo ali está normal, que é assim mesmo. E tento mostrar para ela se identificar e tranquilizar. Tem material hoje disponível que a gente consegue mostrar na consulta para a paciente visualizar várias vulvas diferentes. A diversidade, né? A vulva não é igual, né? A gente não tem que tentar buscar aquele padrão rosinha, simétrico, isso não existe, né? Mas também o contrário acontece. Às vezes a paciente, ela não sabe nem que ela pode reclamar sobre aquilo. Né? Ela nasceu assim, vai ter que ficar, Nasceu assim, né? isso vai ficar... E já aconteceu, claro que é muito mais raro, de às vezes a paciente ter uma hipertrofia muito exuberante e aí a gente vê que a paciente às vezes tem um perfil mais tímido, a gente conversa um pouco sobre a intimidade dela e nota que isso pode estar tendo uma interferência da gente sugerir. E quando você sugere no momento ideal, isso também transforma a paciente, né? Mas olha só, mas eu ia até perguntar, mas isso exatamente com essa questão de rede social, isso hoje está mais comum. Mas é realmente uma abordagem mais nova? Tipo assim, de indicar essas cirurgias e tudo mais? Porque eu não me lembro, na minha idade jovem, por exemplo, de ver essa busca. Mas eu acho que a questão da exposição, hoje é uma facilidade de ver assim, mais, né? Eu ia te perguntar, eu já tive uma paciente idosa, né, você até falou essa questão de namorados mais jovens, às vezes começa essa cobrança e ela estava realmente com uma preocupação, com vergonha da vulva, né? Nós indicamos, conversamos em relação à questão da cirurgia plástica, porque
uma vulva envelhecida, ela estava com vergonha disso. Você recebe essas pacientes lá, Darli? Até que não é muito minha área, não. Tá? Eu costumo encaminhar mesmo para a área da ginecologia. Os ginecologistas hoje trabalham isso como um todo, né? Como a Laís já comentou, ele tem que ser avaliado não só a parte dos pequenos lábios, mas a estrutura. Quando a gente envelhece, né, a gente tem um envelhecimento funcional da vagina, da vulva, mas estético também. E por mais que a gente valorize mais a parte funcional e o nosso objetivo é esse, a gente não pode deixar de lado a parte estética, porque tem muita paciente que cria um bloqueio, às vezes paciente que está iniciando relacionamento e a gente quer ela bem satisfeita. E às vezes procedimentos estéticos de preenchimento dessa região, de clareamento, que é uma coisa que incomoda muito, faz a paciente ter uma liberdade e uma intimidade muito maior, né? Laís, é bom lembrar que profissionais para essa área também, né? Lembrar do ginecologista, o cirurgião plástico, são as pessoas, as áreas que trabalham nessa área, né? Porque eu também já vi pacientes operadas e o resultado é aquele que não deveria ser. Sim, né? sem dúvida. A gente vai começar agora um outro quadro aqui do Saúde Sem Idade, que é super importante, que a gente vê muito absurdo por aí pela internet, que é o absurdo ou verdade. O primeiro é o seguinte: toda prótese pode desenvolver a doença do silicone, conhecida como EIGEA. O que você me diz, Darli? Nossa, ali existe inclusive já na pergunta uma diferençazinha, sabe, Laís? Porque doença do silicone é um agrupamento de sintomas que muitas mulheres começaram a utilizar, questionando que a prótese causa, né? Muita coisa de rede social. Não existe a doença do silicone no CID, a gente não tem essa doença ainda determinada. Tá? Então, assim, ela é difícil de definir porque são sintomas que podem ser atribuídos a qualquer outros problemas de saúde. Muito comum na faixa dos 50, onde os pacientes têm depressão, perda de sono, aquelas alterações do climatério. E algumas mulheres acham que a culpa é do silicone. Tá? Existem trabalhos que mostram que tiraram o silicone e os sintomas voltaram 6 meses depois. Porém, a EIGEA existe sim e é uma doença mais séria. Tá? E existe uma mistura, porque a EIGEA é uma sigla em inglês, né? Então, são doenças autoimunes induzidas por adjuvantes. Isso pode ser causado por exemplo, a exposição ao alumínio, escaleno, que é encontrado em algumas vacinas, e o próprio silicone. Então, sim, você pode ter uma reação ao silicone, mas não dessa maneira generalizada que todo mundo vai ter. São apenas poucas mulheres que podem desenvolver isso. Precisa ter um fator genético, um fator predisponente. Então, quando a gente vai colocar uma prótese, uma coisa que chama atenção para a gente é isso: a história familiar de uma doença autoimune, tá? E às vezes uns exames alterados, porque a paciente com EIGEA, ela tem, às vezes, a grande maioria tem exames, aqueles exames reumatológicos alterados. A doença do silicone não tem. O paciente com EIGEA, você vai chegar um momento que você acaba tendo que retirar aquela prótese sim, mas é uma doença muito rara. Então, em resumo, não apavorar, tá? Aí pode colocar prótese. A quantidade de pessoas que têm esse tipo de problema é raro, é uma doença séria? Sim, é como se fosse uma doença, uma alergia ao silicone, né? O quadro clínico de doenças articulares, dores musculares, alguns distúrbios psicológicos, problemas nos olhos, o olho seco. Então, é um quadro clínico bem determinado, bem definido. Essa doença foi descrita, se eu não me engano, em 2011, tá? Mas é muito nova, né? 2011 é muito nova e muita coisa para aprender, muita coisa para estudar. Tá? Então, não pode confundir aqueles sintomas de cansaço, fraqueza, que todo mundo, que hoje na internet tem um bafafá, nossa, tem que tirar a prótese por causa disso, não é verdade. Não generalizar. Não generalizar. Ótima explicação, Darli. Nós temos ali agora um outro post para você falar para nós, que seria: a prótese de mama é vitalícia e, uma vez colocada, não precisa mexer mais. Gostei dessa porque eu, às vezes, atendo os pacientes idosas que vêm com essa dúvida, né? Tem essa prótese há anos, posso ficar com ela ou tem que tirar? Ô, Mônica, essa aí é uma briga eterna, porque prótese de cara, prótese não é vitalícia, né? Prótese é um corpo estranho, né? Então eu falo assim, quando você coloca um corpo estranho, o organismo reage à presença dele, seja um caco de vidro, uma ferpazinha, você sempre sente aquele nódulo, né? Então o organismo reage à presença dele. O silicone foi desenvolvido para causar pouca reação no organismo, mas vai dar mais cedo ou mais tarde. Tá? Então, assim, não tem um tempo determinado. Hoje eu acho que uma coisa que faz muita confusão é essa, porque antigamente a gente tinha prótese de mama
que duravam menos mesmo. Então, aos 10 anos de prótese, a gente já trocava. Todo mundo fala assim, a prótese dura 10 anos. A gente até brincava, coloca a prótese, a gente fala assim, 10 anos você volta. E não, hoje as próteses são melhores, elas duram mais, mas não são para sempre. É um corpo estranho, então esse invólucro que o organismo faz, ele faz uma defesa, ele faz um invólucro ao redor da prótese, isso ali com o tempo vai endurecendo, vai deformando a prótese, causa dor, então o paciente acaba tendo que trocar, né? Existem inclusive outras doenças, né? Não vou entrar tanto no mérito, mas existem doenças mais sérias, inclusive pode acontecer nessa cápsula. É raro também, como eu falei da AIDS, muito raro, mas existe. Então, o paciente colocou prótese, tem que acompanhar, né? Eu já recebi pacientes também que o contrário, porque fez um ultrassom de mama e viu uma dobrinha lá na prótese, nossa, a médica ginecologista mandou olhar porque minha próstata é dobrada. Não, você está vendo? Não, está doendo? Não, a próstata está linda. Uma dobrinha que vai ficar aí talvez mais uns 2, 3 anos. Não tem problema nenhum, mas tem que acompanhar porque é um corpo estranho e uma hora vai ter que trocar sim. Darli, que prazer receber você aqui, viu? Que a gente queria te Eu agradecer. que agradeço. Nossa, foi muito Nosso bom. tempo, infelizmente, acabou. E a gente vai precisar finalizar, mas assim, a sua experiência aí de 20 anos como cirurgiã plástica engrandeceu muito nossa conversa. E queria agradecer as meninas pela presença. Sim, foi Obrigada, maravilhoso. foi maravilhoso, gente, adorei aprendemos participar. demais. Sucesso para vocês, foi um excelente projeto, como eu disse no início, a gente precisa disso, de pessoas éticas, né, para falar um pouquinho da medicina de verdade, da saúde. Muito agradeço demais vocês terem me convidado. Nossa, foi maravilhoso. Vai ter que querida. voltar também, porque tem com outras certeza. coisas pra Seria um gente prazer. conversar. Já surgiram vários temas aqui depois desse bate-papo. Obrigada, Eu viu? que agradeço, Beijo grande. viu? Obrigada a você. A gente espera que vocês tenham gostado também e não se esqueçam de se inscrever no canal.